Sim, a teoria cinética dos gases. E aí a gente já para pensar, né? O que diz a teoria cinética dos gases? Primeiro, que os gases são partículas que têm movimento desordenado. A interação entre as moléculas são desprezadas, a não ser no momento em que elas colidem entre si. E a energia interna do gás é pura energia cinética devido ao movimento dessas moléculas. Então vamos continuar lendo. Teoria cinética dos gases propõe um modelo para os gases no qual alternativa A pressão do gás não depende da velocidade das moléculas. Pressão é força distribuída em área. O gás exerce pressão porque as moléculas colidem com a parede do recipiente. E por que elas colidem? Porque elas têm velocidade. Então a pressão do gás depende e muito da velocidade das moléculas, portanto a alternativa A já está errada. B. As moléculas são consideradas partículas que podem colidir inelasticamente entre si. Quando que a colisão é inelástica? Quando os dois corpos vêm separados, cada qual com a sua massa e a sua velocidade, colidem, grudam um no outro e depois da colisão eles prosseguem juntos. Claro que o item B está errado. As moléculas são consideradas partículas? São. Podem colidir? Vão colidir. São milhões de colisões. Inelasticamente não. A colisão é perfeitamente elástica. Então o item B está errado por causa da palavra inelástica. C. A temperatura do gás está diretamente relacionada com a energia cinética das moléculas. A temperatura do gás está diretamente relacionada com a energia interna do gás. E a energia interna é nada mais, nada menos do que a energia cinética das moléculas. Então a alternativa C está perfeita. A temperatura do gás está, sim, relacionada diretamente com a energia cinética dessas moléculas. Em um processo a pressão constante de 1 vezes 10 a quinta Pascal, um gás aumenta o seu volume de 9 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos para 14 vezes 10 a menos 6. E ele pede o trabalho realizado pelo gás em joules. Pressão 1 vezes 10 a quinta Pascal e constante, variação de volume. Foi de 9 para 14, então final 14 menos inicial 9 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, 5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Se a pressão é constante, o trabalho é dado por P vezes ΔV. Trabalho é a pressão vezes 10 a quinta vezes a variação de volume 5 vezes 10 a menos 6. Energia em trabalho para a gente, só joule. Consequência, pressão tem que ser em Pascal e o volume tem que ser em metro cúbico, que são unidades do Sistema Internacional. Resultado dos cálculos, 5 vezes 10 a menos 1, ou mais simplesmente, 0,5. Não pode esquecer da unidade, 0,5 joules. Não é indispensável, mas como a gente vai precisar mais para frente, vou fazer questão de responder mais 0,5 joules. Considere uma mistura de gases H2 e N2 em equilíbrio térmico. Sobre a energia cinética média e sobre a velocidade média das moléculas de cada gás, pode-se concluir que... O que ele quer saber? Uma comparação entre a energia cinética média do H2 e N2 e uma comparação entre as suas velocidades médias. Os gases estão em equilíbrio térmico. As suas temperaturas são iguais. A energia cinética média é a energia interna do gás que depende exclusivamente da temperatura. Se as temperaturas são iguais, as suas energias internas e, consequentemente, as energias cinéticas médias das suas moléculas são iguais. Energia cinética é mv² sobre 2. Como as moléculas do gás hidrogênio são mais leves, massas menores, a velocidade média das moléculas de hidrogênio tem que ser maior que a velocidade média das moléculas de nitrogênio para que as energias cinéticas sejam iguais. Energia cinética média iguais, alternativas A, D e E. A velocidade média das moléculas de hidrogênio é maior só na alternativa E, que é a resposta correta. 2 mols, inicialmente do estado A elevado ao estado B por meio da transformação. A temperatura no estado A, a temperatura no estado B
e o trabalho realizado na transformação. Vamos começar olhando por Clapeyron. Por quê? Porque no gráfico ele diz a pressão e volume, e o que o cara pediu foi a temperatura. E a temperatura está aqui, né? Ele quer a temperatura onde? No estado A, PAVA igual nRTA. Substituindo pressão em A é P0, volume em A é V0, o número de mols foi a primeira informação, que é 2, o R, que é a constante universal dos gases, não foi dado, permanece R, e a temperatura TA é o que ele quer. Isolou o TA, ficamos com TA igual P0 V0 sobre 2R. A segunda pergunta é a temperatura em B. A gente pode fazer a mesma coisa, PB, VB igual nRTB. Só que lembra que é um teste. Num teste, as alternativas são partes integrantes da questão. E se você olhar na alternativa, você vê que o TB é dada em função de TA. Então, nesse caso, é melhor usar o quê? Equação geral dos gases, que assim você já estabelece uma relação entre TB e TA. Vamos substituir os valores. Do gráfico a gente tira, né, que a pressão em B é P0, volume em B 3V0 e a temperatura TB é o que a gente quer. Pressão em A é P0, volume em A V0 e a temperatura em A tem que permanecer. P0 mata P0, V0 mata V0, multiplicando em cruz, TB igual a 3TA. O que falta? Determinar o trabalho. Como a pressão é constante, a gente pode fazer o trabalho como P vezes ΔV. Agora, cuidado, né? A gente representa o trabalho pela letra tal. O examinador está representando o trabalho pela letra W. Então, só para ser coerente com ele e usar a representação dele, estou substituindo aqui pela letra W que ele está usando. Lógico que esse trabalho também poderia ser dado pela área do gráfico. Então, está aqui, o trabalho fica sendo a pressão, que é constante, vale P0. O volume foi de V0 para 3V0, então a variação foi 2V0. Então, quando deu o trabalho, 2P0V0. Só que você olha lá nas alternativas e não vai encontrar essa resposta. Por quê? Porque o trabalho também está sendo dado em função de TA. A primeira coisa que a gente determinou, TA é igual a P0V0 sobre 2R. É só isolar o P0V0. Pronto. P0V0 é 2RTA. Substituindo no trabalho, que é 2 vezes P0V0, fica 2 vezes 2RTA, portanto, o trabalho 4RTA. Resposta certa, alternativa C. Se a energia cinética média das moléculas de um gás aumentar e o seu volume permanecer constante, quer saber o que vai acontecer com a pressão e a temperatura desse gás. A energia cinética média das moléculas de um gás é o que dá origem à sua energia interna, que só depende da temperatura. Se a energia cinética média aumentar, a energia interna aumenta. Isso só é possível se a temperatura aumentar. Esse aumento de temperatura é citado nas alternativas B, C e D. Segundo a informação, o volume desse gás vai permanecer constante. E agora? Chama quem entende tudo de gases perfeitos ou ideais. Nosso velho amigo Clapeyron. R é constante, N considera-se constante porque não foi citado nada contra isso, e o volume permanece constante. Consequência disso, a pressão é uma constante vezes a temperatura. A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. A gente já sabe que a temperatura vai aumentar. Como a pressão é proporcional a ela, aumenta também. A pressão aumentará só na resposta C, que é a única correta. Tem um gráfico de pressão em função do volume, esse sim é um diagrama de Clapeyron, uma transformação de A para B muito esquisita. O problema diz assim: considere o gráfico da pressão em função do volume de certa massa de gás perfeito que sofre uma transformação do estado A para o estado B. Admitindo que não haja variação da massa do gás, ou seja, o número de mols é constante, então determine a razão entre as energias internas do gás no estado A e no estado B. A razão que foi pedida, o A sobre o B,
Sendo que para N constante a energia interna só depende da temperatura absoluta, vai ser o A, que é uma constante vezes TA, sobre o B, que é a mesma constante sobre TB. Eliminando a constante no numerador e denominador, a gente chega numa proporção que já poderia ter sido escrita desde o começo. Se a energia interna é diretamente proporcional à temperatura absoluta, o A sobre o B só poderia ser TA sobre TB. Agora, como é que a gente descobre TA sobre TB? A partir de um gráfico em que ele deu pressão e volume. Equação geral dos gases, PAVA sobre TA é igual a PBVB sobre TB. Em A, pressão vale 4P, o volume V. Em B, pressão é P, o volume 3V. TA sobre TB igual a 4/3. Para determinar a razão entre as energias internas, o A sobre o B, que é igual a TA sobre TB. Resultado, a relação, a razão entre as energias internas nos estados A e B, 4/3. A figura abaixo representa um cilindro com êmbolo móvel de massa 200 kg e área de seção transversal 100 cm², que contém inicialmente 2,4 litros de um gás ideal a temperatura de 27 graus Celsius. Aquece-se o sistema até a temperatura estabilizar em 127 graus Celsius. Pressão atmosférica é igual a 10 a quinta Newton por metro quadrado. Item A, ele pergunta qual vai ser o volume final do gás. Item B, qual o valor, qual a intensidade do trabalho mecânico realizado. Como o êmbolo é móvel e supondo que ele se mova sem atrito, a pressão do gás tem que equilibrar a pressão atmosférica e a pressão do êmbolo que agem sobre ele. A pressão do êmbolo pode ser calculada usando-se a definição que pressão é força sobre área. No caso, essa força é o peso do êmbolo, m vezes g, massa 200 kg, aceleração gravitacional g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a força que age sobre o êmbolo é de 2.000 newton. Em notação científica, 2 vezes 10 a terceira newton. A área representada por S foi dada como sendo 100 centímetros quadrados. Como a gente está trabalhando no sistema internacional, essa área tem que ser transformada para metro quadrado. Lembrando que centi corresponde à potência de base 10, 10 a menos 2, substituindo, essa área fica 100 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. 10 a menos 2 metros ao quadrado é 10 a menos 4 metro quadrado. 100 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado, 10 a menos 2 metro quadrado. Daí, a pressão do êmbolo vai ser a força 2 vezes 10 a terceira newton sobre a área 10 a menos 2 metros quadrados. Pressão do êmbolo, 2 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. A pressão do gás é a pressão atmosférica mais a pressão do êmbolo. Pressão atmosférica 1 vezes 10 a quinta mais a pressão do êmbolo 2 vezes 10 a quinta, a pressão do gás fica sendo 3 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. O item A pergunta qual o volume final do gás. Usando a equação geral dos gases, pressão final, volume final sobre temperatura final é igual a pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial, como a pressão é constante, P e P0 se equilibram, substituindo os valores dados, V0 é 2,4 litros, a temperatura inicial T0, 27 graus Celsius ou 300 Kelvin, e a temperatura final 127 Celsius, 400 Kelvin. Resposta do item A, o volume final é de 3,2 litros. O item B pergunta qual o trabalho mecânico realizado nessa variação de volume. Como a pressão é constante, o trabalho pode ser calculado fazendo P vezes ΔV. A pressão é de 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado e a variação de volume, volume final 3,2 menos volume inicial 2,4, 0,8 litros. Um problema.
o volume tem que ser dado em metro cúbico e não em litros. 1 litro é 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. 0,8 litros, 0,8 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Resultado, 2,4 vezes 10 a segunda ou 240 joules. Dentro de uma sala com ar-condicionado, a temperatura média é de 17 graus Celsius. No corredor ao lado da sala, a temperatura média é de 27 graus Celsius. Tanto a sala quanto o corredor estão à mesma pressão. Sabe-se que em um gás, a energia cinética média das partículas que o compõem é proporcional à temperatura, e isso a gente já sabia. E que a sua pressão é proporcional ao produto da temperatura pelo número de partículas por unidade de volume. Isso ficou meio complicado. Com base nesses dados, o que ele quer saber? Em que lugar a energia cinética média das partículas é maior ou menor? E a mesma coisa para o tal número de partículas por unidade de volume. A energia interna de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. E essa energia interna é composta exclusivamente pela energia cinética das suas partículas. Foram dadas as temperaturas do ar da sala e do corredor. Temperatura do ar da sala menor, portanto, a energia cinética média das partículas do ar da sala é menor que essa energia para as partículas do corredor. Considerando-se o ar como um gás ideal, a primeira coisa que isso me lembra, com as grandezas que foram citadas, pressão, volume e temperatura, é a equação de Clapeyron. Na equação de Clapeyron, N é o número de partículas e V é o volume que elas ocupam. O número de partículas por unidade de volume é simplesmente N sobre V. Então, se a gente passar o volume dividindo para o segundo membro, olha que bacana, está aqui o número de partículas por unidade de volume. Ele disse que a pressão é constante, então N sobre V vezes RT tem que ser constante. Na sala, a temperatura é menor. Como R é uma constante, para que esse produto todo seja constante, na sala a fração N sobre V tem que ser maior. Portanto, o número de partículas por unidade de volume, N sobre V, do ar da sala é maior. A energia cinética das partículas é menor na sala, alternativa C. E se a energia é menor na sala, essa energia é maior no corredor, alternativa A. O número de partículas por unidade de volume é maior na sala. Se esse número de partículas por unidade de volume na sala é maior, no corredor vai ser menor. Resposta certa, alternativa C.